De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a advogada a doutora Carolina Rui, que está nos esclarecendo tudo a respeito da nova lei do divórcio. Hoje é muito rápido. Hoje está assim, é verdade, Luciano, você está rindo aí, filho, ó. Antigamente tinha, olha, a paquera, o namoro, o noivado, o casamento, a lua de mel. Hoje o trem já inverteu tudo, quer dizer, pulou essa fase. Então, consequentemente, também, após essa união, eles não têm mais aquela calma, aquela compreensão, aquela tolerância que se faz necessário. Que se faz necessário. Principalmente tratando de casamento, né, Lu? Mas o que eles falam do IBDFAN hoje... Tolerância é a palavra. O IBDFAN, até uns argumentos fortes que eles usam é o seguinte: quando você vai casar, o Estado não interfere na sua vida, fala, olha, casal, você tem quantos anos de namoro? Né? Olha, já tem 2, 3, 4, então agora você pode casar. E antes era assim, ó, você ficou casado? Então você tem que ficar no mínimo 1 ano de casado pra depois separar. Depois que você separa, você tem mais 1 ano de separação pra depois divorciar. Então um argumento forte que eles usam é isso. Poxa, se o Estado não interfere na hora de casar, por que ele vai interferir na hora de descasar? De divorciar, não é? É verdade. Mas eu, Carolina, deixa eu te fazer uma perguntinha, pera um pouco aí, Lu. Tá. O lance do divórcio. Tá, fez o divórcio que é rapidésimo hoje. E na questão da divisão dos bens, como é que fica isso? Então, é um processo tudo junto. Antes, o que acontecia? Separou. Na separação, você já tinha que estipular a divisão dos bens. E casa pra você, mulher, que vai ficar com os filhos, terreno pro outro. Empresa pros dois, depende do regime de união, né? Que eles pactuaram na hora do casamento. Então, na separação, já se discutia isso. Em vez de ser na separação, hoje é direto no divórcio, entendeu? Você no divórcio, você já com o seu cônjuge, você fala, olha, e aí, como vai ficar a nossa situação? E se houver briga? Se houver briga, isso vai se perdurar no divórcio. Pro divórcio, no decorrer. No decorrer. Há casos, por exemplo, que na separação não se entendia a pensão alimentícia, a mulher pleiteava pro marido. E aí tinha o divórcio, também não saía do jeito que ela queria, ela pleiteava isso depois. E aí o que acontece? Se ela pleiteia isso depois do divórcio, basicamente ela não tem direito. Porque se ela já queria isso antes e não teve, né, depois que mudou a situação já dos dois matrimonial, que ela vai conseguir. Isso persiste ainda no divórcio. Entendeu? Então é isso que eu acho, essas leis. Você tem, na verdade, o que eu aconselho para meus clientes? O mais importante é você já resolver tudo no divórcio. Para não postergar. Exatamente, resolve, já fica mais fácil. Para não ter prejuízo para ninguém depois. Então, olha, ironicamente ou curiosamente, a única pré-requisito para você agora é ser casado para pedir o divórcio. Exatamente, bastou casar-se e não deu certo, vamos se divorciar-se. Exatamente. Não, mas espera um pouquinho agora, que a Luciana falou assim, basta casar. E agora, com uma lei que antecedeu o nosso novo Código Civil, em relação que se de repente a pessoa está, que antigamente a gente falava concubina, não é? Isso, que é a união estável, né, assim, aquele que você fica batendo, né, morando com o sujeito, mas você não é nada. Então, depois de 2 anos, ou de 1 ano agora, parece, a partir do momento que comprove que você está morando sob o mesmo teto com essa pessoa, você já está... Olha que loucura. Automaticamente casada. Exatamente. Daí hoje não tem nem mais esse lapso de 1 ano, é assim. Então, e como é que faz? Se eu tô. Então, tá comprovado, daí que eu quero cair fora. Também é do mesmo jeito? Não, existe uma ação que chama... É uma ação... que eu quero separar do Léo, né, existe uma ação que chama reconhecimento de união estável. Então, por exemplo, vocês estão nesse relacionamento de marido e mulher, de fato, né? Só que de direito ainda não. Então, como você faz? Você entra com uma ação que chama reconhecimento de união estável. Então, o juiz primeiro, ele reconhece a união, depois dissolver essa união estável. E nessa ação de reconhecimento, você compactua bens, se tiver, pensão, se tiver. Vai ficar tudo pra você, é o mundo moderno de hoje, né? Como já o casamento não está já tão em uso, tem essa união estável. Aí esse é o ordenamento jurídico que a gente tem para resolver. Aquele papo que assim, aí o documento, né? Pra casar pra quê? Pra ter um documento entre nós? Pra quê? Né? Então isso também é aquele golpe que alguns faziam, né? Não do baú, porque do baú quer casar.
que a pessoa fala assim, eu vou morar junto, porque casar pra quê? Exatamente. Pra quê? Se ferrou. Então, e até pior, sabia? Juridicamente, se você não compactua o regime de união, você tem que dividir 50 por 50. Agora, quando você casa, você pode escolher o regime. Mas então, se você... É pior ter união estável juridicamente no regime do que casar. Mais uma vez. Tem que dividir tudo, Zezé, tudo. Em relação hoje também da mulher pleitear ou o homem pleitear uma pensão alimentícia. Explica isso bem rapidinho, que o tempo já estourou. Zezé, é o seguinte... Antigamente, era costume a mulher cuidar das casas, abdicar da sua vida profissional, cuidar dos filhos, do marido, do lar, em detrimento do casamento. Hoje em dia, isso não acontece mais, é mais difícil, né? Porém, ainda há mulheres que pleiteiam, até homens, viu, Zezé? Mas começam então, a pleitear. Com isso, continua da mesma forma, Zezé, continua da mesma forma. Claro que o mundo moderno, o juiz avalia. A mulher trabalha, o homem trabalha, poxa, então a pensão não é cabível, né? Agora, se ela depende por algum fator X que ela teve que abrir mão da sua vida profissional para se dedicar à família, em alguns casos até se ganha, mas hoje em dia já tá caindo de moda, né? Querida, mas foi ótimo, nós divertimos bastante hoje, né? Foi ótimo. Prazer é meu. E você conseguiu realmente explicar bem, viu, doutora Carolina? Que até então eu estava em dúvidas. Fico feliz. Obrigada. Pessoal, Obrigada acho que vocês amaram, mas não tem que separar nada, fica junto. Beijos, até mais. Trabalho.